Olá! Eu sou a Thaís Vaz, do Caçadora do Tempo, essa é a Marielle, e nós estamos aqui hoje para falar do cara do surrealismo e do dadaísmo. Ele foi para a guerra, estudou psiquiatria, filosofia, criou novas técnicas de desenho, fazia colagem, escultura, quadro e ainda tinha uma lábia daquelas, porque era só ele falar Guten Morgen que todas as mulheres se derretiam por ele. Sim, eu estou falando do gênio alemão Max Ernst. Os surrealistas. Max Ernst nasceu em 1891 na cidade de Brühl, na Alemanha. Ele foi um famoso pintor, escultor e artista gráfico alemão. Seu pai, Philipp Brühl, era um professor super rígido na educação de seus filhos. Ele possuía uma deficiência auditiva e era pintor amador. A herança da arte veio daí. Em 1909, Max se matriculou na faculdade de Bonn. Gente, olha só, o cara era alemão. Vai ter um monte de nome esquisito aqui. Então, por favor, relevem a pronúncia, tá? Obrigada, não falo alemão. Ali ele estudou uma variedade de assuntos. Psicologia, psiquiatria, literatura e história da arte. Mas ele era cabeçudo e aprendeu a pintar sozinho mesmo. E conheceu Louise Strauss. Outra cabeçuda, porque Louise foi uma das primeiras mulheres... Você quer carinho, meu amor? Ela tá carente hoje. Louise foi uma das primeiras mulheres a fazer doutorado em História da Arte. Mas seus pais eram contra a união de uma judia com um católico. E o que a Louise fez? Não só casou com ele, como teve um filho com ele. Tome. As reuniões dadaístas aconteciam sempre no apartamento de Louise. Eles viraram tipo o casal dadaísta. Mas seu momento artístico foi interrompido com a entrada da Primeira Guerra Mundial, quando foi convocado a lutar pelo serviço militar alemão na Primeira Guerra Mundial. E o conflito armado teve forte influência em suas obras. Ele costumava dizer que Max Ernst morreu em 1º de agosto de 1914. E ressuscitou em 11 de novembro de 1918, na forma de um rapaz que queria ser mágico e pretendia descobrir os mitos de seu tempo. Faz uma crítica à guerra, evento que acreditava despersonalizar os indivíduos, levando-os a uma morte temporária. Foi lá, nas trincheiras de Verdun, que Max conheceu Paul Éluard. Com o término da guerra, Max volta para a colônia e volta a pintar. Ernst fez uma exposição em 1920 em Colônia, mas foi fechada pela polícia porque eles alegaram que a exposição era um pouco obscena demais. Éluard e sua esposa, Gala, o visitam em Colônia. E para ajudar um amigo, Éluard compra 2 de seus quadros, o Elefante Celeves e o Édipus Rex. Quando Éluard chega em Paris com um quadro do Max, os amigos dele ficam loucos. E ficam tipo fãs, mandando várias cartas para Ernst e sempre no final dizendo: ninguém vai tomar passo de ganso longe da gente. Aí o Max chega para Éluard e fala: tá bom, então você me dá seu passaporte porque eu não tenho como chegar aí. Ernst acaba largando a mulher e o filho em Colônia. E aí o que aconteceu? O Max acabou usando o passaporte do Éluard e acabou dividindo a mulher também. O Max e a Gala viraram amantes. Durante seus primeiros anos de arte em Paris, Ernst começa a trabalhar com colagens. E seus trabalhos viram exemplos do que um movimento poderia se tornar. André Breton, então, se inspira no movimento surrealista. Em 1921, Ernst começou a combinar montagem e colagem na pintura em grande escala com enredos enigmáticos. Max toda a vida sofreu com a síndrome da virgindade, que era olhar para a tela branca e pensar: como é que eu começo essa p***? Ele tinha que criar alguma técnica para quebrar isso. E foi assim que surgiu frottage, que significa friccionar em francês. Em 1926, junto com Miro, Ernst criou outra técnica, o grattage. Mais para frente, ele cria também a decalcomania, onde criava diversas cores e texturas. Em 1933, Max cria um de seus trabalhos mais incríveis, Une Semaine de Bonté. Uma mistura de colagem com frottage e onde a figura Lop Lop, seu alter ego,
que é uma mistura de pássaro com homem, que já vinha aparecendo em muitas de suas pinturas, ganha destaque. Não preciso nem dizer quem foi a outra que se apaixonou por ele, né? Max estava divorciado de Louise desde 1922, então em 1927 ele se casa com a sua segunda esposa, Marie-Berthe Auroche, e fica 10 anos com ela. E Ernest, como também não era um homem fácil, ele teve caso com mais outras duas pintoras, Leonor Fini e Meret Oppenheim. Mais um dia, em 1937, em um restaurante em Londres chamado Barcelona, com Man Ray, Lee Miller e Paul Éluard, ele conheceu Leonora Carrington. Ela com 20 anos e ele com 44. Antes de se apaixonar por Max, Carrington já havia se apaixonado pela sua pintura, quando ela tinha apenas 7 anos. E eles se amaram durante 3 anos em Saint-Martin-d'Ardèche. Mas quando a Segunda Guerra Mundial começou, Max e Leonora se separaram, porque Max foi declarado estrangeiro indesejável. A polícia francesa o deteve, mas os seus amigos conseguiram libertá-lo. Mas depois, ele foi detido novamente e enviado para um campo de concentração pelos nazistas. A guerra também dividiu os surrealistas, como em outras famílias. Leonora, que se confessava burguesa, detestava a política, não queria nem ouvir falar dos comunistas. Ficou sozinha e se dirigiu para Madrid para conseguir um passaporte para ele, mas foi pega e internada em uma clínica psiquiátrica pelas autoridades espanholas, com autorização dos pais e da Embaixada da Inglaterra. Mas quem liberou Max do campo de concentração foi Peggy Guggenheim, uma socialite devoradora de arte de boys. Exatamente. Peggy tinha apartamento em vários lugares do mundo, decorados com o melhor da arte atual, e abria sempre a sua casa para convidados. Inclusive 2 obras dele que ela comprou para o seu novo museu em Londres. Ela laçou a arte e o alemão. Peggy era filha de um milionário, Benjamin Guggenheim, que morreu no Titanic. Ela foi uma das maiores colecionadoras de arte do século XX. Ernest aproveitou bem a vida ali, né? Mas o casamento de Ernest e Peggy não dura muito tempo. Aparece em sua vida Dorothea Tenney, a surrealista gótica. Ai, eu amo essa foto deles! As mulheres surrealistas merecem mais destaque e eu vou falar mais delas aqui. Eu já arrumei sarna pra me coçar mesmo, Maria. É tanto babado, é tanta história pra contar, dá trabalho isso. Eu não dou conta de fazer isso sozinha toda semana não, viu? É política, é pegação, é arte. Ops, desculpa, Peggy. Bom, Max e Peggy terminaram em outubro de 1946, em uma cerimônia dupla com Man Ray e Juliet P. Browner. Ele se casou com Dorothea Tenney. Ernest então se mudou com ela para uma casa isolada no Arizona. Também para segurar esse homem, só isolando ele mesmo, né? Sim, eles tinham que andar 8 quilômetros até um poço para pegar água. Max começou a brincar com cimento e ferro velho, tampos de caixa, cascas de ovo, molas de carro, caixas de leite, e foi aí que surgiu Capricórnio, consagrando o jardim deles e protegendo seus habitantes. A estátua lembra muito a escultura O Rei Brincando com a Rainha, de 1944. Assim como nas pinturas, Max usou meios improvisados para criar objetos de arte magníficos. Ernest e Dorothea, eles amavam jogar xadrez. Disputavam através de suas obras também. Ele vê no xadrez uma escultura viva, onde as formas de cada peça se confrontam em uma dança metafísica. Em 1958, eles voltam a morar na França. Ernest morreu em 1º de abril de 1976, com 84 anos, um dia antes de fazer aniversário. Esse foi embora nos deixando um verdadeiro exemplo de criatividade e de como aproveitar a vida. Todo ser humano normal, e não apenas o artista, tem um estoque inesgotável de imagens enterradas em seu subconsciente. É apenas uma questão de coragem ou procedimentos libertadores de viagens ao inconsciente para trazer objetos encontrados puros e inalterados a acender. Todas as boas ideias chegam por acaso. Aliás, a ideia de fazer essa série foi por acaso. Será que isso foi uma boa ideia, Marielle? E você gostou desse episódio? Se gostou, compartilha, porque a gente faz com gosto. Tchau! Até o próximo episódio!